E falando nisso, na próxima sexta-feira começa a propaganda gratuita para os candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais. E o que, afinal, podemos esperar do confronto entre Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT? Polarização garantida para uma nova eleição? Seria isso? Os detalhes a gente acompanha com José Porto. O primeiro turno das eleições em Cuiabá foi considerado atípico, com o eleitor surpreendendo todas as análises e expectativas dos candidatos, principalmente a do deputado Eduardo Botelho, do União Brasil, que de favorito acabou em terceiro lugar e fora da disputa do segundo turno. O analista político João Edson explica que há uma mudança de comportamento do eleitorado em busca de candidatos e políticos com um novo protagonismo. E o apadrinhamento político não é garantia de eleições. A maioria dos prefeitos que lançaram candidatos perderam. Candidatos apoiados pelo governador tiveram dificuldade ou não estão no segundo turno ou perderam. Não é só aqui em Mato Grosso, no Brasil todo terminou acontecendo isso. O advogado eleitoral, Hélio Ramos, analisa que o eleitor foi soberano nessas eleições e a disputa em segundo turno é uma regra do processo democrático de escolha dos representantes políticos. A cidade que tenha mais de 200 mil eleitores tem segundo turno, caso o candidato não tenha alcançado 50% mais um voto dos eleitores no primeiro turno. Então, Cuiabá é a única cidade do estado que tem segundo turno e nós teremos uma nova eleição. Mas o segundo turno em Cuiabá será também uma eleição atípica, onde os candidatos Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT, devem começar do zero. Inclusive com as estratégias de com quem eles vão caminhar para essas eleições. Há toda uma discussão de grupos políticos, apoios e, claro, um universo de pelo menos 100 mil votos que está na disputa entre esses candidatos que almejam chegar à Prefeitura de Cuiabá. Lúdio Cabral e Abílio Brunini, ao comemorar a ascensão para o segundo turno, garantem que vão debater propostas e soluções para Cuiabá. Mesma forma como nós fizemos no primeiro turno, uma campanha propositiva, de respeito à população, de apresentação de propostas e de buscar, assim, governar e fazer campanha junto com toda a nossa população, sem divisão, sem falsas polêmicas. Olha, o desafio é continuar conversando com o povo, continuar indo para a rua distribuindo nossas propostas, nos preparar para conversar com as pessoas que não escolheram a gente ainda no primeiro turno, para apresentar um projeto para Cuiabá. Mas na prática estamos falando de PL e PT, de direita e esquerda, e essa polarização promete ainda mais na disputa da eleição na capital. A preocupação do especialista em direito eleitoral e do analista político é de como os dois candidatos vão se comportar e o nível da campanha, que tem apenas 15 dias. O embate deve levar, inclusive, muita demanda para a justiça. Ir para os debates e apresentar o projeto Cuiabá. Isso é o ideal. Não tenho a menor esperança que seja isso. Eu espero, justamente por essa questão ideológica muito forte, que seja uma guerra muito forte, de acusações, de denúncia. Que o respeito tem que ser a tônica. Se nós discutirmos de forma polarizada, mas respeitosa, a democracia cresce. A partir do momento que há ataques e também ao desrespeito, isso daí vai contra o processo democrático. E aí surgem as ações eleitorais. Para o eleitor, o segundo turno também é mais uma eleição, com a chance de definir quem vai governar uma capital com grandes demandas. O pleito segue as mesmas regras do primeiro turno. Nós vamos ter a propaganda eleitoral no rádio, na TV, nós vamos ter as mesmas regras relativas à propaganda eleitoral feita nas redes sociais, né? Nós vamos ter uma outra batalha jurídica, né? Se no primeiro turno a batalha foi entre 4 candidatos, juridicamente falando, agora no segundo turno serão 2 bancas jurídicas que estarão representando os 2 candidatos. O eleitor deve ter muito atento, porque o nível, a febre da campanha, a temperatura da campanha é medida pelo eleitor. Se o eleitor apoiar o tipo de proposta, o tipo de debate, o tipo de embate que se estabelece, ele cresce. Se ele não apoia, ele diminui. É como se fosse uma briga de escola. Quando você tira a plateia, a briga acaba, né? Então, precisa saber se nós vamos bater palma para os shows que não nos interessam, ou se a gente vai buscar diretamente aquilo que nos interessa.
os buracos da cidade, a saúde, a segurança, a educação, a tecnologia que nós precisamos para a cidade e a reorganização de Cuiabá, a capital do agronegócio, que não está cumprindo o seu papel.